Fala, gente, o A Cura Que Se Pode, da Casa Biel, hoje, Júnior Coelho. E a Andréa. Que bom, estamos de volta. 2025, hein? 2025, estamos de volta, top demais, hein? É, isso aí. Como é que foi a virada, tudo certo? Tudo certo. E olha que nós estamos com umas convidadas... Hoje vai ser especial como sempre. Muito. Né? Pra lá de especial, com certeza. Vamos dar spoiler já, não? Fala uma coisa pra mim. O diretor primeiro ele vai deixar ou não? O quê? Porque o diretor, sempre que ele vai passar, que você pede para fazer os merchants, entendeu? Ele já avisa. A tela é fechada, não posso falar agora. Isso, então tá. Não, mas pera aí, antes de a gente mostrar os patrocinadores, é uma história de superação? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Que bom. É menino ou menina? Já é uma moça? Já é uma moça. Uma adolescente? Que legal. Dá para dar mais um spoiler? Não. Não? Não, eu prefiro que Vamos você chamar ela, então? apresente. Gente, hoje com a gente no Cura Que Se Pode, essa hoje é a história desse podcast. É verdade. A história que nós vamos contar hoje para vocês é a cura que se pode, sim. Tratamento do câncer infantil tem cura, sim. E hoje essa história, quem vai nos contar é a Marjorie e a Alexandra. Isso. A irmã dela. E vocês vão ver que história linda hoje. Se preparem, segurem na cadeira, porque a história hoje vai ser top demais. Sejam bem-vindas, o A Cura Que Se Pode. Obrigada. Boa noite. Legal, estão nervosas não? Ó, esquece as câmeras, é um bate-papo entre nós quatro. Vocês vão contar hoje a história de vocês pra gente. Quem tá em casa vai ter esse privilégio de saber. Eu tô muito ansiosa, não fica nervosa. Muito ansioso, ansiosa não. Sou muito ansioso para saber a história de vocês. Marjorie, primeiro eu queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho como que tudo começou. Então, como tudo começou? Eu estava nas férias em 2022, em janeiro. Eu estava nas minhas férias, normal, em casa, com a minha família. Eu comecei a sentir muitas dores contínuas. E eu tomava remédio, assim, todos os dias, porque eu sentia muita dor. Assim, uma vez ao dia sempre acontecia. A dor era onde, Marjorie, que você sentia? Na verdade, era dor no baço. Mas aí eu não sabia, né? Não sabia, mas viu que estava doendo o abdômen. Isso. Entendi. Eu sentia muita dor. Aí, a princípio, eu tomava remédio e sempre passava. Aí, a minha mãe começou a achar estranho essa dor. Constante. Essa dor repentina. Então, a gente resolveu, e daí começou a ter manchas, né? As manchas vermelhas. E eu sempre falava que nunca tinha batido, que... E eram muitas? Poucas? No início começou bem pouca, mas conforme a dor foi aumentando, eu comecei a ter mais e mais manchas, assim, roxas. Começaram a ficar vermelhas e depois começaram a ficar roxa. Aí a gente resolveu, então, depois de dias, ir no médico, né, do postinho. Tá, e você foi aonde daí? A gente foi no postinho do bairro e ele era meu pediatra já desde quando eu era pequena. Tá. Quando ele examinou, o que ele falou? Ele falou que era uma dor muscular. Dor do crescimento. Isso, que eu tinha feito um esforço, talvez, que poderia ter dado. Você fazia academia, alguma coisa desse tipo, não? Não. Pegava muito peso? Não. Eu estava de boa em casa nas minhas férias. Tá. Até porque 2022 foi pós-pandemia, né? Isso. A gente ainda estava... Tava ainda num processo ainda. Isso. E ninguém dava muita bola porque, pegou Covid, né? Pegou Covid, então provavelmente deve ser do Covid. Alguma coisa do Covid. E foi bem na época em que eu peguei. Aí a minha mãe acabou falando até que eu tinha pego a Covid. E o médico disse, provavelmente tu pegou também, só que se tu tá bem... Acho que fazia umas 2 semanas, né? Sim. Aí ele falou, não, se tá tudo bem, se você tá tomando a medicação e tá resolvendo, daqui a pouco você melhora. Se não melhorar, daí você volta, né? Só que, na verdade, não deu nem tempo, né?
Acabou que ele não pediu exame nem nada, só deu, acho que foi dipirona. Dores para dipirona, paracetamol. Só para dor deu momentânea. também para a gente fazer o exame de Covid, que ele alegou que eu poderia estar com Covid, com a dor muscular. Fez o exame. Fiz o exame, daí na semana seguinte eu levei para ele. Ele falou, então, que, né, que não era. Mesmo aparecendo as manchas roxas, era... Sim, ele falou que eu poderia ter batido alguma coisa e que eu estava sensível. E daí foi nisso que a minha mãe, assim, pediu para ele pedir um exame de hemograma. Sim. Daí ele pegou e fez, e daí eu, em seguida, já fiz. Aí ali já detectou que estava tudo bagunçado o exame. Ele viu? Ele chegou a responder? Bagunçado, não. Ele viu o exame. Ele viu. No retorno, quando a gente foi lá, a minha mãe no dia não pôde ir. Mas ela insistiu bastante. Na verdade, acho que foram umas 3 semanas para ele poder liberar a guia para ela fazer o exame de sangue, que é uma coisa simples de se fazer, né? Uhum. Mas ele alegou na primeira semana que era muscular ou que ela tinha batido. Foi também por causa da tua sonolência. Aí ele falou que era porque ela estava entrando na adolescência, né? Daí entra na adolescência da sonolência. Da sono mesmo. Aí ele começou a falar que era coisa hormonal. Entendi. Que estava ali, sabe? De momento, mas que já logo ia passar. Aí, na semana seguinte, de novo, continuou. E ela reclamava daquela dor. A minha mãe foi lá de novo. Aí ela falou, não tá certo. Ela tá tomando remédio e não tá passando. Acho que tu tomava até o dobro, né? A minha mãe chegou a pegar ela tomando o dobro do que era para ela tomar. Sim. Aí a gente já achou estranho, né? A gente foi lá e a minha mãe brigou lá com ele e falou, não, eu quero fazer um exame de sangue para ter certeza que não tem nada. Eu quero fazer o de Covid também, porque ele falou que não adiantava nada fazer o exame de Covid, que naquela época já tinha passado um pouco, né? Então, eles davam só para os sintomas, os remédios, né? Então, como ele tinha dado para os sintomas, era só esperar. Só seguir o protocolo. Isso. Aí, na outra semana, na terceira semana, com os resultados na mão, a gente foi lá, que minha mãe tinha começado a trabalhar, então eu fui junto com ela. E ele viu o exame assim, e eu nunca vou me esquecer da feição dele, né? Porque ele é um senhor de idade, assim, e ele tem aquela cara assim de, tanto faz, tanto fez, sabe? Uhum. Tô acostumado com isso, todo dia é um que vem aqui. Aí ele pegou o papel na mão e ele fez uma expressão assim de, né? Que tinha alguma coisa errada. E eu sou bem observadora, eu vi que tinha alguma coisa de errado. Só que ele não falou nada. Ele olhou aquilo e ficou olhando, aí eu olhei para ela olhou para mim, e ele em silêncio. Aí eu falei, tem alguma coisa aí que tá de errado? E ele falou, não, eu tô vendo aqui os resultados, mas esse exame ele tá errado? E começou, assim, a gaguejar muito, assim. A gente sabe quando tem alguma coisa de errado. Claro. Eu era recém-mãe, mas eu já sabia quando tinha alguma coisa de errado. Sim. Então, eu falei, não, mas o que tem aí que você está achando de errado? Porque ela fez só um hemograma e deu negativo de Covid dela. Aí ele falou, não, ele não especificou o que era. Ele falou o tempo todo que tinha alguma coisa de errado e que tinha que repetir o exame. Sim. Porque aquilo ali não era possível. Ele falou exatamente isso. Aquilo ali não era possível. E eu fiquei... Várias vezes eu perguntei para ele, né, Marjorie? Mas, como a gente nunca, né, teve uma experiência dessa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu preferi falar com a minha mãe. Chegando em casa... ele pediu para repetir, né? Foi nisso que ele falou que estava errado o exame, que eu ia repetir na próxima semana ainda. Aí já ia para um mês. Sim, mas a princípio ele se assustou e falou que eu estava com uma anemia gravíssima, que eu com certeza não estava me alimentando direito, que era para mim comer mais ferro, com proteína, me alimentar mais saudável. Feijão, proteína, começou a falar da alimentação dela. Batida, agora era culpa tua que você não estava alimentação. Primeiro era muito peso, agora você não estava comendo direito. E daí ele me passou um ferro líquido. E o cheiro, assim, mas eu sabia que era importante para tomar. Multivitamínico. Sim. Meu Deus. Um multivitamínico, assim, que a gente compra na farmácia, esse não precisa nem de receita. Ele passou para ela, não foi nenhum multivitamínico desses mais concentrados. Que hoje eu sei a diferença, né? Sim, claro. Mas um bem simples. Falou para ela tomar um multivitamínico, repetiu o exame e falou, até a próxima semana você traz o resultado de novo aqui para mim. Não falou que era urgente, não especificou nada. Beleza. Então, se o médico falou que não é urgente, eu confiei, fui e repassei para minha mãe. Mãe, ele
deu isso aqui para ela. A gente, no mesmo dia, passou, já comprou o multivitamínico, que foi bem fácil de achar na farmácia. Mãe, ele falou isso, mas eu achei estranho, porque ele, quando pegou o exame dela, fez uma cara estranha. Aí, expliquei tudo para ela. Quando eu fui lá, eu não gostei também que ele se comportou dessa maneira. Não quis dar o exame para ela fazer logo que eu pedi, que eu tive que brigar. Aí eu falei, então eu acho que é bom tu ficar de olho, porque, né, é chato isso, tu ter que ficar brigando por conta de um exame de sangue, uma coisa Infelizmente simples. é o que mais acontece, né? Voltando na quarta semana, vocês fizeram novamente o exame? Não Ou deu já tempo. nem fizeram mais? Não A deu gente tempo. foi na quarta-feira e no sábado. Da sexta-noite para o sábado. Isso. Que daí eu tomei essa semana e daí na sexta para o sábado à noite eu comecei a ter muita febre e nesse dia eu não conseguia comer nada. Estava vomitando muito. E daí eu comecei com muita febre, não passava. Daí a gente resolveu ir no 24 horas, né? E daí a gente levou os exames anteriores e daí ela pediu uma bateria de exame novamente. Sim. E daí ela fez, e daí pegou e olhou o resultado, os anteriores comparado ao que tinha feito na hora. E ela falou que na semana que eu tinha feito, eu estava com 8.000 de plaqueta. E a gente não sabia o que era, né? Sim. 8.000 de plaqueta. Por isso que Naquele exame. Naquele exame. exame. Que ele Errado, disse que que ele estava falou que tava errado. errado. Por isso que ele disse que não era possível. Depois a gente foi entender que esse não era possível. É que normalmente um adulto não consegue, se quer ficar de pé Exato. com esse tanto de plaquetas. E ela, uma pré-adolescente, Aham. estava lá e ela aparentemente estava normal para quem via de fora. Até Mas a gente porque- sabia que não. Né, até para que as pessoas entendam, né? O normal de plaquetas é no mínimo 150 mil. Acima de 100 fácil. Não, mas assim, No mínimo 150, 100 mas a gente está é. falando de quem está fazendo tratamento, mas geralmente é acima de 150 mil. A gente tem 200, Então, nós 300. estamos falando que a Marjorie estava com 8 mil naquela semana. Já E poderia no ter dia? já poderia ter um sangramento. Ela ou qualquer falou momento. que aqueles exames ali, na semana, ele já deveria ter mandado a gente pro 24 horas. Direto para internar. Com certeza. Aí ele falou, não, mas ele falou que estava tranquilo, que só com a vitamina ia resolver. Aí ela pegou e olhou no sistema no computador e falou que estava 3.000 de plaqueta, que precisava urgentemente transfundir. Eu ir para Joinville daí. Porque daí, se eu ficasse esperando lá mesmo, ia demorar muito para eles mandar aqui para Itajaí. Mas vamos lá. Nesse dia que deram essa notícia para vocês, não falaram que era algum tipo de câncer, não falaram nada. Não, a minha mãe foi com ela e ela ficou ali no pronto atendimento e depois eles passaram ela para o Pequeno Anjo, Tá. porque ali tinha até o atendimento, só que eles falaram, é bom vocês passarem com um pediatra, especialista na área de sangue, para estar dando um diagnóstico correto para vocês. Ela não quis especificar, mas ela disse que poderia ser uma doença autoimune. Eu lembro que foi essa palavra que ela usou. Ela só falou que poderia ser uma doença autoimune e que a gente precisava direto levar ela lá para o Pequeno Anjo. Tá. Foi onde ela... acho que foi em 30 minutos, já mandaram ela de ambulância até lá. E chegando lá, fizeram uns exames de novo, porque ninguém acreditava que ela estava sentada, que ela estava falando tudo com aquele tanto de plaquetas. Sim. Ela só tomava remédio para dor. Então, lá eles passaram, acho que, outras coisas para tu tomar intravenosa, né? Sim. Porque ela estava muito fraca. Pálida, parecia um fantasma. Assim, na noite que eu passei mal, eu não conseguia caminhar. A minha mãe teve que ir comigo até o hospital para... Imagina, 3.000 plaquetas, não tem energia nenhuma. Sim. Não Muita tem como. fraqueza, mas ela foi caminhando. Sim. Então, ninguém conseguiu acreditar no que estava acontecendo. Claro. A médica repetiu os exames lá, no hospital, e foi onde ela falou, não tenho que questionar. Não tem tempo para fazer mais exames. Daí ela passou para minha mãe, não tem tempo para fazer mais exames. Eu queria poder fazer, mas eu acho que no tanto de plaquetas que eu estou vendo nesse exame, pode ser que tenha... ela explicou que tem uma margem de erro, né? Mas impossível ela conseguir fazer alguma coisa com o que ela tinha de momento, né? Então, ela falou que teria que mandar ela para outra cidade, ali para Joinville,
para eles, que daí eles teriam todo o equipamento, que era um hospital infantil E até especializado. ali, ninguém falou nada em leucemia, ninguém falou nada. Nada. Não. Só Só encaminharam ia vocês transferir, mas não Isso. passaram. Que ia ter Era estrutura, mas ninguém falava nada. Era algum tipo de doença autoimune no sangue. Era isso que Ali passava também pra não gente. transfudiu, não fez plaqueta. Não. Não. Aí foi onde eles, com a ambulância, levaram ela logo para Joinville. E chegando lá, foi onde ela recebeu... A notícia. Daí eles já chegaram ali, já... Ou fizeram com exame de comunica- novo? Não, lá eles fizeram de novo. Não, eles fazem, né? Tem que refazer tudo. Até porque Eles você... fizeram. Primeiro que... Pela terceira vez, para ver se é verdade. Não, isso é normal. Todo hospital faz. Isso Aí é... fizeram o exame, chegou, confirmaram, aí falaram para vocês. Não. Sim. Na Não? verdade, foi depois. Primeiro, eles foram fazer o atendimento dela. Sim, até pela urgência que estava. foi. E depois, eles chamaram a minha mãe num canto, assim, e explicaram, olha, é assim, assim, assado. A gente viu nos exames que ela trouxe anteriormente e comparou no de agora, e realmente não tem como ter erro, né? Ali ela tem uma doença no sangue, a gente só precisa fazer... Ela falou que era um exame, eu não lembro agora o nome, para saber bem especificamente o tipo de doença que era. Mas ela confirmou que era. E que precisou fazer ali o procedimento com emergência. Melograma, será? Ela Mielo, deve ter eu feito Eu o fiz um mielo também. hemograma normal. Mas Mas você pra fez fazer o mielo também. O mielograma. Isso, é esse... O mielo é o da medula, né? Para saber qual era o tipo, não? Não. Pelo sangue mesmo eles fizeram. É que pelo sangue eles conseguem detectar, dependendo do exame, eles conseguem detectar qual é o tipo prévio de leucemia, né? E aí, na realidade, a tipagem mesmo é quando você faz o exame da medula. Sim. Mas aí ela fez um exame onde eles conseguiram descobrir que era a leucemia. Aí eles só precisavam, então, saber qual era o tipo depois. Mas ela já veio explicando o que era uma doença no sangue, como é que acontecia. Aí a minha mãe falou, né, o que ela estava sentindo já fazia algum tempo, mas ela falou que até dezembro estava tudo normal. Chegou janeiro, foi tudo de uma semana para outra acontecendo. Aí ela foi fazer o exame lá e foi onde ela explicou que esse tipo de leucemia que ela tem é um tipo muito difícil de se ter, principalmente na idade dela, normalmente dá em adultos. E que eles iam ter que fazer um monte de exame para ver como começou. Ela perguntou sobre a nossa família, se alguém teve também, né? Genética. Isso, se era genético, se alguém já teve. Aí foi onde acho que tu começou a tomar aqueles comprimidos, né? Foi oral ou foi via... Não. Começou o protocolo daí? O protocolo começou daí no intravenoso. E conta pra gente, Maju, quando você recebeu essa notícia que você tem que ficar no hospital, começar a fazer todo o tratamento. Na verdade, eu não sabia que era um câncer, porque eles usaram a palavra leucemia. Eu nunca imaginei, né? Porque eu nunca fiquei doente. E de ficar no hospital já deu aquele susto. Então, ele chegou assim... Mas chegaram para você e falaram, é leucemia. Sim. Depois, eles falaram com a minha mãe. E daí, depois, eles entraram no quarto e falaram, olha, a princípio, a gente está fazendo os exames, mas a princípio é 2 anos de tratamento. Aí, ali, eu fiquei, meu Deus, 2 anos no hospital, como assim? A minha vida fora, como é que vai ser, né? Aí, depois, eles explicaram que ia ser 2 anos, mas que poderia ir e volta, mas eu teria minha vida normal. Você tinha que idade, Maju? Eu tinha 12 anos, ia fazer 13 no ano. 12 para 13. A leucemia, vocês lembram qual que era? LMA? LMA. A mesma do Biel, gente. A LMA é leucemia mieloide aguda. Né? Geralmente dá mais em idoso, né? Em adulto, Por isso como que eles falam. falaram que era difícil Era dar adulto, nessa então idade. dificilmente dá nessa idade. Mas tu vê que foi a mesma idade que deu no Gabriel. De 12 para 13 anos também. E aí você começou o tratamento. A quimioterapia, plaqueta, sangue, internada. Quantos ciclos de quimioterapia você fez? É que, na verdade, eu fiz, mas eles falaram que, a princípio, eu já ia ser encaminhado para o transplante. Então, no meu caso, eu fui fazendo a reposição. Isso
Isso já é uma vitória, tá? Não. Gente, na realidade, nós frente. fizemos questão de trazer a Maju hoje, porque além de ser um caso de sucesso, né? É uma vitória. O que aconteceu com ela é muito raro acontecer. Sim. Porque, na realidade, fora do país, é comum um protocolo, dependendo da situação da criança, do adolescente. Se tem condições de um transplante para uma leucemia, é comum você preparar, de repente, 1 ou 2 blocos e já ir para a indução da leucemia quando tem doador. Aqui no Brasil é muito raro acontecer o que aconteceu com ela. Primeiro se tenta. E aí quando ela me contou que ela fez ali, ela vai contar, foi totalmente diferente de tudo, inclusive das crianças que a gente tem aqui na casa. Foi realmente um milagre o que aconteceu com ela. Conta pra gente. Daí chegou a fazer um ciclo? Então, daí eu fiquei na reposição, assim, 2 vezes na semana. Aí, em uma dessas reposições que eu fui para ir, me deu uma crise alérgica, não sei direito. E daí eu desmaiei, porque foi não de medula. Foi na plaqueta daquelas de 7 doadores, que é uma bolsinha menor. Eu sempre tomava antialérgico para não dar reação. Mas mesmo assim, eu tomei essa primeira vez e me deu reação. Fechou assim a garganta. E daí, então, deu a intercorrência, mas depois eles me liberaram. Aí no dia seguinte eu estava em casa, tranquilo, mas na madrugada do dia seguinte eu comecei a ter muita febre, a ter um pouco de falta de ar. E daí eu retornei para o hospital novamente, e daí eles falaram que talvez eu estava com pneumonia, porque tinha dado a reação. E daí eu fiz vários tipos de exames para ver, e daí como eu estava debilitada, eu fiquei 3 dias aí na UTI, porque eles estavam fazendo os exames. Aí eles estavam com medo que eu tivesse pegado Covid, ou na pneumonia. Sim. Daí eu estava isolada na UTI, e daí depois eles viram que era pneumonia. Aí eu fiquei 2 dias, 3 dias sem dormir, estava muito agitada. Aí a minha saturação começou a baixar em uma das noites. E daí o médico falou que era melhor me entubar, porque eu estava com muita tosse. Então, todo o tempo eu estava tossindo e não conseguia dormir. Me batia à noite, estava bem agitada. Aí eles optaram por me entubar. Quanto tempo você ficou entubada? Fiquei entubada umas horas. No máximo 3 horas eu fiquei. Pouco? Foi. Foi mais para dar aquele... acalmar um pouco. E a Amanda estava junto nessa hora? Não, ela estava com a minha mãe. Só que nesse meio tempo, eu acho que foram mais de 3 horas. Porque como ela acabou sendo entubada, eu lembro bem naquele dia, porque a minha mãe estava dormindo com ela no hospital, porque ela tinha ido... Lembro ainda que a gente teve que levar a bolsa para vocês na metade do caminho. Teve, assim, uns acontecimentos ali, que ela foi tomando a medicação em casa, que ela ia e voltava. Aí, quando a gente percebeu, ela estava bem. O problema é que ela não demonstrava que ela estava mal. Quando ela ficava com febre, ela já estava com a plaqueta lá embaixo. Sim. Então, todo mundo, assim, não dava muita atenção para ela. Dava atenção para quem chegava naquele estado mais crítico, né? Como ela chegava sempre caminhando, falando, então ninguém dava muita atenção para ela. Então, demorava sempre muito atendimento para ela. Quando ela chegou nessa fase ali de pneumonia, ela estava muito bem. Na noite anterior ainda foi a festinha do Miguel. Ela comeu bem, tudo, normal. Aí, na noite, assim, ela teve a febre. No dia seguinte, já teve que ir. Foi onde ela estava aqui em Itajaí. Teve que passar de novo ela lá para Joinville. Aí, na metade do caminho, a gente teve que levar as coisas para ela, assim. Foi onde a gente viu que, nossa, realmente, dessa vez... Porque até então, a gente sabia que ela tinha leucemia. Mas ela caminhava, ela falava, ela estava bem. Mas, naquele dia, a gente viu que algo a mais tinha ali com ela. Porque ela estava com uma olheira... Ela estava com uma fraqueza. Ela estava mais abatida. De um dia para o mesmo. outro, teve essa diferença muito grande. Muda muito rápido, né? E graças a Deus a minha mãe conhece bem a filha que tem.
E ela ficou o tempo todo ali brigando com todo mundo, porque eles iam fazer até então ali a plaqueta, né? Eles iam dar a quinta já aí mesmo. Mas a minha mãe falou que não, que ela já estava fazendo atendimento ali, que mesmo que era recente, que ela tinha ido na mesma semana, ela tinha ido para Joinville. Fez ali tudo e eles falaram que estava tudo ok, mas ela falou, não, mas eu quero ir para Joinville. Porque lá eles já sabem como é que ela está sendo tratada. Então, daí, depois disso, durante a madrugada, ela ficou brigando com eles. De manhã cedo, 7 horas da manhã, ela estava indo para Joinville. Que aí teve, acho que, a troca de plantão. Quando ela foi para lá, que ela chegou, logo fizeram os exames assim e viram que ela estava ali com a pneumonia. Até porque uma das coisas também importantes de falar é quando um paciente é diagnosticado com algum tipo de câncer, seja leucemia, linfoma, tumor, não importa. O primeiro atendimento, se caso ele não tiver como chegar no hospital de origem do tratamento, é chegar no hospital mais próximo e esse hospital transferir, até para não correr risco. Porém, se tem condição, vá direto para o hospital de origem do tratamento. Porque o outro hospital não vai poder fazer nada. Porque ele já vem com uma medicação diferenciada, tem todo um protocolo diferenciado. Então, realmente, por mais que as pessoas achem que, não, vou no hospital da cidade, mas e aí? É o hospital que eu estou fazendo tratamento? Não, eles não vão poder auxiliar. O máximo é transferência, é o que eles podem fazer. Né? E, inclusive, Júnior, a gente tem um outro caso aqui na casa, que é o Luan. O Luan, diferente da Marjorie, porque depois eu quero saber da Alexandra quando foi que, né, conseguimos descobrir quem foi o doador da Maju. O Luan, ele teve 3 recidivas até que eles resolveram fazer o transplante dele. Então, por isso que eu falo que a Maju é um milagre, porque ela teve, né, o transplante, teve tudo o que aconteceu, mas o dela foi muito rápido. Mas que bom que foi rápido para o transplante. Foi muito rápido, foi muito rápido. Esse é o grande diferencial, né? Esse aqui porque passou muita coisa. Uma vez, já recidivou. O tratamento não deu certo. O correto é já fazer como aconteceu com você. Mas foi com muita briga. Muita briga. Quando que foi... Vamos contar, né? Porque ainda não, né? A irmã está aqui, né? Para vocês saberem, a irmã dela foi a doadora dela. Então, assim, é realmente maravilhoso saber disso. E quando que aconteceu isso? Quando que descobriram que você... Não, vai para o transplante. Onde é que vai ser? Como vai funcionar? Nessa época que ela pegou a pneumonia, que foi algo muito crítico no estado dela, que ela já estava debilitada porque ela estava fazendo ali a... eu iniciei, na verdade, que eu descobri também, foi início de fevereiro. E eu internei para UTI foi em março. Então, foi bem rápido. Tá. Que eu fiquei debilitada. Porque ela tinha aqueles picos, né? Aquela menina 100% bem e aquela menina péssima. Sim, mal. Estamos falando em 2 meses, então, desde que começou. Sim. Assim como foi no dia anterior, que ela estava muito bem, que ela foi para a festa, que ela comeu, que ela bebeu. No dia seguinte, ela já estava com a plaqueta lá embaixo de novo. Então, quando dava isso, a minha mãe já sabia que era plaqueta baixa. Sim. Foi onde ela chegou aqui no hospital de Itajaí. Ela falou, não, eu trouxe ela aqui porque eu fiquei assustada do jeito que ela acordou, mas eu quero que leve ela para o hospital de Joinville. Aí eles acabaram acatando e transferiram ela para Joinville. Chegando ali em Joinville, viram que ela estava com a pneumonia, só que já estava tomando conta ali do pulmão dela, onde ela estava com dificuldade de respirar. Aí acabaram entubando ela, né? A minha mãe acabou ligando durante a madrugada, eram umas 3, 4 horas da madrugada, e ligou chorando, porque a minha mãe é assim, ó, é aquela pessoa forte, né, Andréia? Ela não demonstra nada. Mas a parte da intubação é difícil. Ali, quando chegou na parte da intubação, eles só falam, ó, a gente tem que intubar, é tudo muito rápido. Muito rápido. Então, não dá tempo de processar como foi antes. Antes, eles explicavam, ó, vai acontecer isso, pode ser que venha acontecer aquilo. Só que naquele momento eles falaram, não, a senhora vai ter que sair. Tem que ser rápido. A senhora vai ter que sair, ela vai ter que ser entubada e tal, tal. E isso foi um choque muito grande, porque há poucos meses, no ano anterior, a gente tinha perdido meu tio para a Covid, o irmão gêmeo do meu pai. E quando ele foi entubado, logo ele já morreu, né? Então, falar em entubar para a gente, naquele momento, era assim, falar, nossa, um choque, né? Acabou, sabe? E quando falaram, ó, ela não está conseguindo respirar sozinha, a gente vai ter que fazer intubação, a gente vai ter que sedar ela, assim. Explicaram para ela tudo o que ia acontecer.
E ela tinha que aceitar na hora, né? Não tinha muito o que ser feito, né? E ela não conseguiu processar aquilo. E ela ficou, assim, mal, porque ela não podia ficar com ela. Então, a minha irmã estava passando por tudo aquilo, e ela acabou se sentindo culpada, porque ela não ia poder ficar do lado dela. Então, naquele momento que a gente sabia o que poderia, talvez, vir a acontecer, Sim. ela ia ter que ficar sozinha. E a minha mãe, né, eles falaram, a senhora vai ter que se retirar, porque aqui na UTI não pode ficar acompanhante e tal. Pode vir visitar ali um momento durante o dia, mas agora a senhora não pode ficar. Aquilo, para ela, foi terrível. Ela ligou para a gente desesperada, ela não sabia se ela deixava ou se ela brigava com alguém, o que ela fazia. Então, daí, a gente foi buscar ela chorava, porque, assim, eles falam que quer entubar, mas eles não falam o que vai acontecer. Sim. Você fica meio que no escuro. Sim. Você tem que confiar nos médicos, mas com já o que aconteceu com ela, com negligência, Sim. a gente ficou com medo de deixar ela lá sozinha. Ter que confiar, ser obrigada a confiar, mas não querer. E ainda mais ter que deixar sozinha, né? O pior foi deixar ela sozinha. Aí a minha mãe, de madrugada, a gente foi lá em Joinville, buscou ela, e ela não dormia, não comia, foi, assim, terrível. Onde, graças a Deus, né, a gente, com muita fé, muita oração, a gente falou, não, vai dar tudo certo. Porque a Marjorie, ela quer melhorar, ela não desiste das coisas. E o importante também é que o tempo todo ela falava, eu estou indo para o hospital, mas quando eu voltar, a gente vai comer isso. Ela sempre mentalizava o que ela ia fazer. Ela não falava, não, eu estou indo, eu não vou, não sei quando eu vou voltar. Quando eu voltar, ela sempre tinha planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso aí. Eu não estou bem, mas eu sei que daqui a pouco eu vou fazer... Ela já estava acostumada, né, a fazer a reposição de plaqueta. Eu vou fazer a reposição de plaqueta e vou melhorar. O tempo todo ela falava isso. Isso acabava, assim, acalentando a gente, né? Porque a gente não tem o que fazer naquele momento. Sim. É confiar nos médicos e apoiar a pessoa. Sim. Nessa noite que ela foi entubada, no outro dia de manhã ela já não estava mais. No outro dia de manhã, daí ligaram para a gente, falaram que ela tinha estabilizado, que ela ia precisar continuar na UTI, mas que eles iam tirar gradativamente ali a intubação dela, para ver como ela reagia. E ela acabou reagindo bem, devagarinho ela foi voltando, ainda com dificuldade de respirar, que foi na época que eu acho que ficou com líquido no pulmão, né? E ela tinha dificuldade de falar, foi onde ela ficou fraca mesmo. Ali foi onde eles viram que não tinha muito o que ser feito. Não ia dar tempo de fazer todo aquele esquema, de tomar... não ia dar tempo, porque ela, ao mesmo tempo que ficava boa, ficava ruim. Sim. E muito ruim. Então, ali a minha mãe falou, esse tipo de coisa vocês não podem deixar acontecer. Vocês me deixaram, eu deixei vocês aqui, mas vocês não me deixaram ter acesso a nada. Vocês estão explicando o que acontece na hora, vocês não explicam, vai ser assim, assim, assado, o que eu preciso fazer, o que eu posso, o que eu não posso. A gente ainda estava brigando aqui com o pessoal de Itajaí, então tinha que brigar com o pessoal de lá, sabe? Botar eles na parede. Aí a minha mãe falou, eu quero saber o que está acontecendo. Só que a minha mãe já estava com aquela fraqueza, porque ela tomou um susto muito grande, né? Então, eu já estava acostumada a brigar, né? Aí eu acabei intervindo ali. Eu fui lá no hospital de Joinville, quando a gente foi deixar a minha mãe, e nesse mesmo dia eu falei, eu quero saber o que está acontecendo, porque a minha mãe está tendo que assinar vários documentos se responsabilizando pelo que acontece com ela, né? Porque ela estava tomando aquelas medicações, e eles falavam, pode acontecer isso, isso e isso, que são os colaterais, né? Sim. E falando que era normal, né? Mas poderia ter várias sequelas, e ela tinha que assinar um termo de responsabilidade. Então, se ela está se responsabilizando pela confiança que ela está tendo em vocês, que não tem muito o que ser feito, o mínimo que vocês podem ser é transparente, né? Falar exatamente o que está acontecendo. Sim. Porque a gente, como leigo, não entende esse tipo de nomenclatura que vocês dão para as coisas. Seja de exame, seja da própria doença, que a gente não sabe o que era LMO, o que era, né? Sim. A gente foi descobrir depois. E daí, dali, como é que foi como é que eles falaram? Agora vai ter só um transplante de medula? Quem que falou essa primeira vez para vocês? Eles vêm passando a mão na nossa cabeça sempre, para a gente não criar assim um atrito, mas eles não explicam. Eles ficam, semana que vem a gente vai fazer tal exame, daí a gente fala com vocês. Nessa semana que vem ninguém fala nada. Ela saiu, né? Ela ficou 15 dias no hospital, né? Saiu da UTI, foi para o quarto. Na UTI eu fiquei 20 dias com uma sonda, sem se alimentar.
E daí depois que eu fui pro quarto. E me diz uma coisa, vamos pensar lá no... Quando foi que você fez, Alexandra, o exame e descobriu que você era compatível com a Maju? Eu fui fazer Foi em só Curitiba? Não, eu cheguei a fazer ali em Joinville. Eu fiz um em Joinville. Fez uma coleta que provavelmente eles encaminharam. Sim. Foi onde a gente acabou botando eles na parede. Eles fizeram uma coleta ali em Joinville e falaram que iam mandar para Curitiba. Tá, fizeram a coleta, ninguém falou mais nada. Isso se passou um mês. Aí a gente foi atrás de novo. Sim. Fez outra coleta porque eles falaram que tinha sumido o papel, tinha sumido... E falaram que sumiu um monte de coisa. A gente não conseguia falar com o médico, porque ele estava sempre com vários pacientes e etc. Então, aí eu falei, se eu tiver que sair de Itajaí para ir até aí vocês vão ver o que é briga, porque eu quero saber. Então, eu vou fazer o seguinte, era de manhã cedo, eu estou indo à tarde, às 2h eu chego aí e eu quero alguém para falar comigo. Eu fui lá, aí tinha uma moça já me esperando, já com o textinho pronto, né? A tua irmã, ela tá com a leucemia, um tipo, né? Daí ela explicou o tipo de leucemia, que era um tipo diferente. Aí falou que tinha necessidade, talvez, ela falou, de fazer o transplante. Mas que, nesse primeiro momento, eles faziam sempre aquele procedimento da intravenosa para fazer as quimioterapias, ver como é que o paciente reage e tal. Aí eu falei, olha, vocês estão vendo que não está dando certo? Então, eu quero saber se a gente já pode adiantar os exames para ver se alguém da família, algum amigo, colega, é compatível. Porque até então, né, a gente já toma aquele susto. Se precisar, quem é que vai ser o doador? Né? São várias pessoas para fazer coleta, para fazer exame. E a gente não tem muito tempo, né? Porque a gente sabe que a qualquer momento ela vai adoecer de novo. Sim. Foi onde eles deram para mim uma guia e falaram, vamos fazer o seguinte, então, já que vocês querem adiantar, né? Eles falaram adiantar, mas já era para ter feito há muito tempo aquilo. Você, o seu pai, a sua outra irmã, porque a gente tem uma irmã mais velha, e você vão fazer esse exame. Mais duas irmãs, então, ainda. Tem a mais velha e tem eu. Vocês vão fazer esse exame ali no centro, fazem a coleta e vai ser enviado para Curitiba. Eu falei, eu já fiz esse exame. Eu quero saber o que aconteceu. Mas aqui diz, eu falei, eu já fiz, está aqui o dia, porque eu sou assim, eu deixo tudo registrado. Falei, eu já deixei tudo certo lá, e eles falaram que já tinha sido encaminhado. Eu liguei lá, e eles falaram que ninguém mandou nada. Eu quero saber o que está acontecendo, se é lá ou se é aqui. Aí eles falaram, não, a gente vai verificar de novo, mas você repete esse exame. Eu falei, eu vou ligar amanhã e eu quero saber se vocês pegaram essa coleta. Ela é daquelas, igual a gente, assim, que tocava o terror no hospital. Sim, mas só assim que funcionou. Infelizmente, tem situações que só assim que funciona. É uma pena, mas infelizmente, sim. Foi, porque aí eles ficaram, eu acho que com medo de eu fazer um escândalo, pela maneira como eu falei. Então, eu fiz a coleta, eu, a minha irmã, meu pai, e a gente pegou a coleta, eles falaram, então faz o seguinte, você pega a coleta e você leva no correio. Eu falei, não tem problema, se essa coleta tem que chegar em Curitiba, ela vai chegar. Eu peguei a coleta na minha mão, a gente foi lá no correio em Joinville e a gente mandou lá para Curitiba. Meu Deus. A gente teve que fazer isso. O bom é que, quanto tempo depois veio o resultado? Na outra semana. Na outra semana já foi Chegou detectado. Chegou a compatibilidade. Sim. Legal. Aí eles enrolaram assim para explicar a questão da compatibilidade, né? Porque a princípio é sempre o pai e a mãe, né? E depois vai para as irmãs, mas por conta da idade dos meus pais e tal, eles optaram mais por mim, porque deu Era 100% compatível? Era Não, 98%. 98%? 98% compatível. De 70 a 100. Eles Daí... enrolaram muito para falar esse negócio da Quem compatibilidade. falou isso? Foi Curitiba? Foi as médicas do TMO, na primeira consulta, né? Entendi. Eles falaram que E podia aí você era até mais que a tua irmã. Sim. Compatibilidade. A outra irmã era 25%. Nossa, olha, gente. É porque geralmente é assim, Como né? pode dar diferença, tá? De duas irmãs, ela deu 98% e a outra irmã, que é mais velha, deu 25%. E aí você chegou em Curitiba, entrou para o transplante. Que dia que você fez a coleta Eu fiz... da medula? Eu fiz dia 30, porque eu tive que fazer uma preparação 30 antes. de março? Não, Agosto. 30 de 30 de agosto. Então se passaram A aí gente está falando que 7 começou meses. em fevereiro Janeiro? e foi em agosto que ela foi fazer
o transplante. 7 meses, é isso? Fiz a conta certa? 6 meses? 6. Tá. Fazendo químio. Nesse dia da coleta para você, como foi? Para mim, mas resume, porque nosso tempo está encerrando já. Foi bom e ruim. Teve dor? Eu fiquei 5 dias de preparação tomando injeção para estimular a medula. Tá. E na época me deu muita dor no corpo, principalmente dava no peito, ali na coluna, né? E na cabeça. Você fez aquela periférica na máquina ou você fez aquela na medula mesmo, na bacia? Na máquina. É porque na época... Fez então só como se fosse uma transfusão de sangue? Isso. É porque eu tive aquela... Eu não lembro o nome que eles me deram. Eu tive muita produção. Eles explicaram para mim que provavelmente porque eu estava amamentando, o meu corpo estava sempre se renovando. Então, quando eu tomei as injeções para estimular, estimulou demais. E foi onde eu tive 3 bolsas de coleta. Então, eu doei para ela e ficou mais 2 lá no banco. Só. Que legal. Foi a primeira vez que eles falaram que aconteceu. É difícil, é muito difícil. Mas ela provavelmente tomou o granuloquine, né? E aí estimulou bastante, né? Teve um senhor que ele teve que ir 2 dias seguidos, porque ele disse que sentia muita dor e não conseguia terminar o procedimento. Em 40 minutos eu consegui, graças a Deus, 3 bolsas. Eles foram trocando, porque eles falaram que não aconteceu, né? Então, quando encheu ali, deu 5 minutos e encheu a primeira, porque eu estava muito inchada. Muito inchada. O meu peito aqui, ó, ele estava todo vascularizado. A minha coluna, assim, ficou uma bola roxa. Ali onde eles viram que provavelmente ia ter um pouco mais, né? Mas ninguém imaginou que era 3 bolsas. Aí, 5 minutos, a primeira bolsa, deu mais 15, mais uma. Daí eles falaram, a gente vai tentar mais um pouco. Você tá bem? Eu falei, olha, eu tô bem, eu só queria um pouco de café, porque a gente vai em jejum. E eu tava com fome, porque, né, eu acordei cedo. Lá tu tem que fazer tudo muito cedo. Acordei cedo, não tinha comido nada. Dei uma pro meu filho e saí. A Maju já estava preparada para receber. Já estava também na semana com as químios para destruir minha medula. Já tinha zerado. Para receber a nova. Estava no dia 0, um dia que ela coletou para você receber a nova. Ela recebeu no dia 31. Se coletou no dia 30, no dia 31 outro dia, então a Maju já recebeu. Foi no mesmo hospital? Foi no mesmo hospital. Tá. Quando você recebeu e você viu a medula, como é que foi? Eu não esperava. Eu achei que era que nem fosse um sangue, na verdade. E era um líquido amarelo, como se fosse de plaqueta. Douradinha. Ele puxa para um laranja, assim, né? Sim. Uma cor de goiaba, né? É um douradinho. E eu achei que o dela, como foi endovenoso, então ele é diferente do... Pode ter diferente daquela do Biel, ele é diferente da quando vem direto da medula ali. Ele era douradinho, como se fosse tipo um óleo. Parecia um óleo, acho, né? E tinha muito pouco. Eu achei que ia demorar, ia ser mais demorado, ia ter mais quantidade. Eles usaram meia bolsa, assim, em você, né? Sim. É porque tudo vai de acordo com o peso, então tem tudo isso para poder receber. Infundiu a medula, você sentiu alguma coisa na hora? Na hora, não. Mas depois eu comecei a ter umas dores nas costas. E daí depois começou... Primeiros 15, 20 dias, quando deu a pega da medula? Lembra? Não foi, na verdade, em 15 dias. Foi em 9. Foi 9? 9 dias? Foi em 9 dias. Nossa! Foi. Então a tua célula tronco mesmo era poderosa, mulher, porque geralmente é de 15, né? A 21 dias. Então com 9 já deu a pega. As médicas, eles fizeram um mural lá. As médicas, as enfermeiras, todo mundo fez uma estimativa. A gente colocou lá no vidro, 40, 30 dias, 15 dias, as médicas. E eu coloquei no 10, porque o meu aniversário é no dia 10. Eu esperava que ia ser no dia 10. A Alexandra colocou no dia 8. E daí foi bem acirrado. Foi bem vocês duas. Pra não ter... não, eu acertei, eu acho. Foi dia 9. Então. Ficou meio a meio para cada um. A hora que veio aquele exame que deu a pega da medula, daí? Nossa, foi uma alegria. Foi uma festa. A médica também não se acreditava, porque era a primeira vez que tinha dado em 9 dias. Por isso que elas chutaram um número mais alto, de 15 dias. Geralmente eles de 15 para cima. Isso. Fácil. Para não criar expectativa também na gente, né? A do Biel deu com 20, né? A do Gabriel deu com 20 dias, a pega da medula.
E aí já começa toda a produção, né, do teu sistema. Esses 9 dias deu a pega, você melhorou? Como é que foi esses... Quantos dias você ficou internado até ganhar alta? Da medula, do transplante? Eu peguei no dia 9, Tá. pós-transplante, e no dia 15 eu já estava saindo... Já? Já Ganhou estava alta? saindo do hospital. Gente do céu, deu 15 dias o transplante inteiro. Sim. Meu Deus. Que daí eu gente. comecei a ter reação depois do transplante, né? Hã? Ter... Não voltei para casa. Não, sei, mas tu ganhou alta do hospital, você Sim. ficou em Curitiba. Numa Sim. casa Mas de foi pra apoio. casa. Ficou na casa de Isso. apoio. Daí. Porque a gente, qualquer coisa, tinha que correr Sim. pro hospital. Se desse alguma coisa de diferente, tinha A que gente, correr 15 levar lá. dias é muito rápido. Muito rápido. Ela sempre foi assim. Era ou lá embaixo ou lá em cima. Sempre foi muito intensa, igual o Gabriel. Foi. Sempre foi muito intensa. Bom, E aí, depois, qual foi a parte mais difícil do transplante? O que tu lembra, assim, que foi mais difícil? Eu acho que eu tinha comidas para comer. Não podia comer o que eu quisesse. Ali foi um momento meio assim complicado, porque eu esperava que eu ia ter uma vida assim Que ia voltar à vida como normal. antes, Mas aí depois eu tinha uma lista do que eu podia e o que eu não podia comer. Sim. E eu acho que saí, que foi uma coisa que bem complicada. Você ficou quanto tempo sem poder sair? 3 meses, eu acho. Não. Porque tu saiu, só que tu só podia ficar na casa de apoio. Eu acho Mas que assim, pra vamos mim, dizer, para ir num shopping, por exemplo. pra ir num shopping só quando eu tivesse tomado todas as minhas vacinas. Porque Quanto tempo isso? Ixi, era pra ser com foi em 2023. foi praticamente um ano, praticamente depois, quase. Vamos dizer, 1 ano depois do transplante. Sim. Porque Daí- quando ela saía, tinha que sair de máscara, não podia tocar nas coisas, Sim. não podia comer comida de fora, nada. Era tudo de casa. É. Porque qualquer gripezinha que ela pegasse, podia decair tudo de novo. Teve várias internações com Teve intercorrências intercorrências. nesse meio do caminho. Teve a DESH daí, que começou a ter a doença do enxerto. Quando que começou a doença do enxerto? Lembra? Foi depois que eu retornei para casa daí. Depois de aqui 6 pra, meses. Aqui para Itajaí, Depois de daí já. 6 meses. Depois de 6 Isso. meses, vocês ganharam alta para vir para Itajaí. Quando você veio para Itajaí, que deu a doença no enxerto? Sim. Como é que começou daí? Começou com vermelhidão no rosto e começou com umas bolinhas de água na mão e nos pés. Explica um pouquinho o que é a doença do enxerto, o pessoal que está, talvez, ouvindo tudo isso que a gente está falando. Na realidade, a doença do enxerto é também uma intercorrência que pode acontecer do transplante. O bom que pode acontecer em qualquer coisa, desde um problema pulmonar, um problema de pele, né? Tem N coisas. Mas o bom da doença do enxerto, que se pode se dizer, Que é bom. é que é muito raro da doença primária voltar. Então, isso é o bom. Porque é muito raro, vamos supor, uma leucemia voltar depois de uma doença do enxerto, porque a doença do enxerto é a briga das duas medulas que estão ali. É a briga do corpo da irmã com o corpo dela. Exatamente. Por mais que houve a pega da medula, mas ainda está, porque na realidade leva em torno de 2 a 3 anos para normalizar. Então você imagina, nesse período teve a pega, ela está bem, ok, mas tem os altos e baixos. Alguma coisa ainda não está batendo. Ainda não está tá errado. 100% como ela era antes. É uma O briga, bom é uma bom briga da interna, Cassie. entendeu? Exatamente. Então a doença do enxerto é assim, o nosso corpo ele sinaliza que tem alguma coisa errada. Ele não sabe como dizer, mas ele vai dar sinais. Então ele deu vai sinal, tentar dar um jeito. ele começou as manchas. Tu sentia dor, não sentia? Como é que foi agravando? Como é que foi acontecendo depois? Foi agravando, porque o meu rosto ficou muito inchado, porque eu tive que tomar muito corticoide. Aí depois começou a vermelhidão, a gente achou que seria algo alérgico. Daí depois começou a mão, daí a gente percebeu que foi pro pé, aí foi se agravando. O rosto, assim, ficou bem vermelho, como se fosse uma queimadura. Foi onde começou a dar as fissuras na mão, né? É. Aí a gente tentava hidratar e tudo. Até a gente acabou demorando um pouco,
porque eles não passaram, assim, especificamente como é que funcionava a Dash, né? Eles falaram, ó, se vocês observar alguma coisa de diferente, mas não falaram o que de diferente. A gente achou, ela tá inchada por conta da medicação. Ela sempre tomou aquelas medicações muito fortes e sempre ela inchava, mas logo já desinchava. Ela começou a inchar e aquele inchaço se perdurou por um mês. Foi onde ela começou a ficar com aquela vermelhidão, mas ela sempre teve rosácea também. Deixa eu ver hoje como é que tá a tua mão. A gente consegue dar um close ali, Elmir? Olha só, para vocês entenderem. Consegue ver bem? Levanta um pouquinho mais ali para ele. Ó, tá vendo? Ela tem aqui toda a mãozinha vermelha. E hoje tá hoje boa, tá né? Boa, né? Hoje tá boa. Hoje tá boa. Tem vezes, gente, que a gente vê aqui, que desde quando a Maju chegou aqui, era a mão inteira, toda, tipo uma carne viva vermelha. Até para abrir, né, Maju? Era difícil. Ela tinha dificuldade. E hoje a gente consegue ver que já tem pontos aqui que a pele já tá normal ali, ó. Tá vendo? Ela vai melhorando. Mas as fissuras fecharam. Sim. As fissuras eram muito fundas. Quando ela mexia, a mão dava na verdade, onde tinha as fissuras. Onde tem as fissuras. E a unha também foi até para a unha. A unha do pé, da mão, caíram todas. Então, isso tudo, né, faz parte da doença do enxerto, né? Mas, Ju, para a gente terminar, nosso horário já está esgotado. Qual é a parte mais difícil que você ia dizer para mim assim, Júnior, essa aqui foi a parte mais difícil do transplante? Eu acho que quando a gente conhece no hospital outras pessoas com a mesma doença, a gente fica assim... Porque eu conheci muitas pessoas. E antes do transplante mesmo, morreram muitas pessoas. Então, é essa incerteza que a gente emocional, fica. Né? Isso. A incerteza que vai dar certo, né? Exato. Então, porque ali no hospital não tinha um caso de transplante. Só tinha o meu caso. Então, a maioria ali dos casos era LLA. Então, não tinha alguém para perguntar. Eu não tinha essa certeza, eu vou fazer o transplante, vai dar tudo certo. Eu não tinha essa certeza, então isso foi bem complicado. Você foi a sua história de superação. Foi. Que legal. Eu acho que a gente podia continuar no próximo episódio, né, com a Maju, porque a história dela é bem impactante e tem muitos detalhes. E eu acho que é essencial para algumas pessoas escutarem, principalmente quando a gente fala de transplante, porque são poucas pessoas que conseguem. E como acho que hoje ela já está um pouquinho cansada, né? Então a gente podia pensar. Exatamente. Vamos fazer uma segunda parte, então. Isso, vamos fazer em 2 partes. Maju, parte 2, para a gente falar mais sobre como foi esse transplante. A gente tem uma direta aqui, não vou deixar você ver, mas é uma direta que a gente vai fazer com vocês duas. Umas frasezinhas que a gente faz, que é o que vem na cabeça na hora responde. Vamos deixar para a parte 2 ou fizemos? Para a parte 2. Então tá, vamos deixar para a parte 2. Deixar no suspense. Parte 2, com a Maju e com a Alexandra. Tudo o que aconteceu nessa história de superação e de vitória. Gente, é uma vitória. Essa menina é uma vitória, uma história linda que aconteceu. Hoje ela está aqui na casa, ela vai ainda falar como que ela chegou na casa. Por isso que eu estou falando, como que foi tudo importante. isso, a chegada aqui, o que a casa tem trazido, né? agregado de benefício para ela, para a família. Nós vamos falar tudo isso na parte 2, na semana que vem. Isso mesmo. Bora? Aceita o convite? Bora! Então tá. A gente continua a parte 2 da Maju, então, na semana que vem. Nosso muito obrigado a vocês. Desculpa, mas o nosso horário está esgotado e a gente encontra vocês na próxima semana. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.